Nesse vídeo a gente vai aprender sobre o switch case no Python. Pensa comigo, lá no seu software você vai ter, por exemplo, uma estrutura se x foi igual a 1, se x foi igual a 2, se x foi igual a 3, se x foi igual a 4. Percebe que começa a ter tantas opções que a estrutura fica desorganizada? Você tem muitos casos e isso acaba deixando o código feio, né? Para esse tipo de caso a gente tem o switch case. O que a gente vai fazer? A gente vai migrar aquela nossa estrutura de vários if para uma estrutura de switch case, que é mais apropriada para esse tipo de caso. Bora lá para a prática para você entender isso aqui melhor? Bom, aqui no código a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter um caso lá de pegar do nosso usuário um valor qualquer aqui para o nosso x. Eu vou colocar qual valor de x, ponto de interrogação. E aí, o que vai acontecer? Eu quero ter aqui uma estrutura de if e else, verificando se meu x foi igual a 1, quero pôr aqui print, você escolheu a opção 1, beleza? Isso aqui seria mais ou menos parecido com o cara escolhendo uma opção dentro de um menu. Então você tem lá um menu, por exemplo, com 5 opções, e eles têm que escolher entre uma dessas 5 opções, certo? A gente vai fazer aqui, ó, 5 ifs, cada um com um valor diferente, e aí você teria essa seguinte estrutura aqui, ó. E pode ter até mais, né? Dependendo do que você tá fazendo aí no seu código, provavelmente você vai ter até mais opções. Então, como é que a gente faz para migrar essa estrutura aqui para um switch case? Aqui ainda não tá 100%, né? A gente teria um else if aqui no caso, né? Porque o cara selecionaria uma das opções e não todas as 5, né? Ele não pode escolher múltiplas opções. Então, o else if aqui é o mais adequado. E como é que a gente faz para migrar essa estrutura para um switch case? Que em outras linguagens é comum, né? Aqui no Python a gente não tinha até 2021. Eu, por exemplo, não sabia que existia o match no Python, fui descobrir recentemente. Então já estou compartilhando esse tipo de conhecimento com vocês, tá? Vamos executar esse código aqui para você ver que não vai ter diferença, né? A gente vai ter uma diferença aqui de código, né? Então, executando aqui, ó, Python match, é o nome do meu script. Eu executo, ele pergunta qual o valor de x, e aí eu respondo 1. Ele, beleza, escolheu a opção 1. E aí a gente vai ter um outro caso. Por exemplo, se eu rodar meu script aqui e apertar 6, ele não printou nada. Por quê? Porque eu não tenho aqui no meu caso um default, né? Uma resposta padrão. Porque o que você poderia fazer aqui, por exemplo? Uma resposta padrão para todos, caso não escolher nenhuma das opções lá de cima. Você faria o quê? Um else. Eu colocaria aqui um print. Você não escolheu nenhuma das opções. Você poder aqui, apertei 6 e ele manda esse daqui. E aí, agora a gente vai fazer uma migração disso daqui para a estrutura de switch case. Como é que a gente faz? Bom, a gente vai colocar aqui um match e aí a gente coloca a expressão, que seria x, 2 pontos. E aqui a gente coloca case 1, 2 pontos. E aí, o que você quer printar no caso 1? Eu vou copiar ali de baixo, colar aqui, e aí pronto, a gente tem a nossa estrutura, certo? Agora, como é que a gente vai fazer para migrar cada um desses daqui? Bom, aqui ó, do 1 até o 5, a gente vai estruturar do mesmo jeito que a gente fez o 1 aqui. Então, tudo isso daqui a gente pode apagar, e a gente vai copiar isso daqui e colar 5 vezes, alterar o valor, eu teria o valor aqui de todos, e aí, se a gente rodar o nosso script aqui, ó, vou só recortar isso daqui, para não atrapalhar e dar erro. Se a gente rodar o nosso script aqui, ó, o valor 1, ele já vai responder corretamente. Se eu rodar aqui e pôr 5, a gente já tem a opção correta. E aí a gente entra naquele outro caso. Por exemplo, se eu escrever 8, o que vai acontecer? Ele não printa nada. Então, para a gente substituir esse else aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte: case, underline, 2 pontos. Bom, então o que esse underline aqui significa? Ele significa basicamente um default. Ou seja, se não cair em nenhum dos casos de cima, eu vou executar isso daqui. Então, ele vai ter um código aqui a ser executado padrão. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou recortar o print aqui, que estava no else, e colar aqui, perfeito? E aí a gente acaba de ter a mesma estrutura. Se eu rodar aqui, ó, meu script e pôr 1, ele já printou corretamente. Se eu colocar 5, printou corretamente. Agora, se eu colocar aqui um 8, ele já colocou aqui o mesmo resultado que a gente tinha com o else. Ou seja, toda vez que a gente não tiver um valor que esteja dentro de algum caso aqui, ele vai printar isso daqui. Perfeito? Bom, e uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, que é muito importante, seria a combinação de casos. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas: aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo esse primeira etapa, você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos
códigos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. Pensa comigo, se você tiver em algum momento 2 casos que executam o mesmo trecho de código, você pode combinar eles para ficar mais enxuto. Por exemplo, se o 4 e o 5 executam o mesmo trecho de código, eu posso fazer o seguinte: 4 módulo 5. Então, se for 4 ou 5, ele vai executar esse trecho de código aqui. Então, eu vou excluir isso daqui e vou fazer o seguinte: você escolheu a opção 4 ou 5. Quero deixar desse formato aqui, então esse switch case aqui resolve o meu problema. Você pode pôr quantos você quiser, por exemplo, 6 aqui também. Então, pronto, agora eu tenho 3 opções no mesmo caso. Então, eu vou executar aqui o nosso código, vou colocar 5 e ele printou lá. Se eu pôr 6, ele deu o mesmo resultado. Se eu printar 4, ele deu o mesmo resultado. Perfeito? Você tem essa opção e você tem uma opção de colocar um switch aqui. Eu vou colocar aqui que o y é igual a 1 e eu vou fazer o seguinte: se y for igual a 1, eu vou executar isso daqui. Então, qual que é o caso aqui? Se meu y ele for igual a 1 e meu x for igual a 4 ou 5 ou 6, ele vai executar isso daqui. Perfeito? Então vai ser o seguinte: 5, ele printou. Agora se eu alterar aqui, ó, o meu y para 2 e agora que meu y tá igual a 2, tentar executar o meu código, pôr aqui 5, ele vai pôr o caso de default. Por quê? Ele viu que não entra nesse caso, que não entra nesse, que não entra nesse, entraria nesse. Porém, o nosso if não é igual a 1, ele é igual a 2. Então, ele entra no caso default. Você consegue colocar ifs aqui dentro do seu case, caso você precise. Então, se você aprendeu com esse vídeo aqui e te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Caso você não saiba utilizar operadores condicionais da forma mais adequada, eu tenho um vídeo já mostrando sobre isso daqui no canal, para te mostrar fazer aquela estrutura perfeitinha do começo desse vídeo, que eu te mostrei lá de if, else, então veja lá para você aprender mais. Abraço!